Olá, sejam todos bem-vindos ao CFO Esclarece, a Odontologia Podcast. É o podcast do CFO. Bom, gente, nós estamos aqui no 40º CIOSP, diretamente do estúdio do CFO. E hoje nós vamos iniciar um bate-papo com as minhas colegas convidadas. Bom, eu sou Rafael Marra, eu formei na Unic, na Universidade de Cuiabá, fui aluno do Evaristo, que é o atual tesoureiro do CFO. Eu sou cirurgião dentista, especialista em ortodontia, especialista em odontologia legal. Já circulei em todas as áreas do CRO Tocantins. Já trabalhei como membro da comissão de ética, já fui secretário, já fui tesoureiro, já fui presidente também. Então, eu atualmente estou secretário do CRO Tocantins, mas eu costumo dizer que eu sou cirurgião dentista, estou secretário do Tocantins, CRO Tocantins, mas eu sou o pai da Linda. Mais pra frente a gente vai tocar nesse assunto. Bom, eu tô aqui com as minhas 3 convidadas e quando eu soube quem eram as 3, para fazer uma forma de homenagem, eu vim com essa gravata rosa para homenagear as meninas, até porque foi dito ali na abertura da Arena CFO que 70% dos profissionais da odontologia são dentistas, são mulheres. Então eu vim para homenageá-las, tá? Bom, pra gente quebrar um pouco dessa informalidade, quebrar esse gelo, como nós estamos entre colegas, vamos deixar o doutora de lado, vai ser realmente um bate-papo descontraído, tá? O nosso tema é em relação à humanização do atendimento de pacientes com necessidades especiais. Eu quero apresentar a Adriana Zink, ela é doutora em odontologia, mestre em ciências da saúde, especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais, docente da Universidade de Anhanguera de São Paulo. Bom, esse aqui é uma pequena introdução, um pequeno currículo, e eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais de você. Bom, vamos lá. Obrigada pelo convite, que bom estar dividindo com vocês. Adorei a homenagem aí do Rosa, né? Para as nossas mulheres. Realmente a odontologia, ela tem assim uma base bem grande de mulheres. Isso vem de anos, não é só de agora, né? Muitos anos. Na minha turma, que eu tenho 28 anos de formada, 80% eram mulheres, né? Então, isso vem de muito tempo. Bom, minha formação, falando aí na parte da pessoa com deficiência e a humanização, é odontologia para pacientes com necessidades especiais. Eu sou da primeira turma que cursou a especialidade, né? Então, teve em 2001... teve a normativa para a nossa especialidade, então aí já vão aí 22 anos que nós temos a especialidade, e eu cursei em 2003 para 2004 a primeira turma aqui de São Paulo. De lá para cá, um trabalho grande, principalmente na nossa especialidade, para quê? Para incentivar o colega que ele olhe pela especialidade. Só que o que nós vemos é que assim, estamos aí há 22 anos que existe a especialidade com 890 especialistas no país, né? Então, eu já considero isso um grande problema de saúde pública, você não ter um especialista para atender a população. E nesses anos, sempre no conselho, acho que desde 2011, 2012, como voluntária nas câmaras técnicas, né? Estou na câmara técnica desde a gestão do Dr. Hazuki. E de lá para cá, trabalhando pela valorização da especialidade do cirurgião dentista especialista em PNE e em favor da população, né, dos benefícios da população em ter um especialista nesse atendimento. Então, é isso aí. Fiquei sabendo também que a senhora está envolvida na parte da política. Eu gosto muito. Faz política partidária, a senhora pode falar também? Sim, estou aí há uns anos. A ida para a política foi por conta da necessidade dentro da nossa classe, né? Então, eu acho que mais pela falta, né? Tudo que a gente não consegue e que você precisa da lei. Então, fui atrás da política por isso. Antes, buscava pessoas da política para a gente conseguir acesso às leis. Aqui em São Paulo, ajudei na escrita da primeira lei municipal de atenção à saúde bucal da pessoa com deficiência. E aí depois nós não tínhamos ninguém na política aqui, um vereador dentista, um deputado federal dentista, um deputado estadual dentista pelo estado de São Paulo.
Tentei o último pleito, então fiquei como vereadora suplente. Foi aí que conseguimos, na cidade de São Paulo, ter um primeiro vereador dentista, que é o Marcelo Messias, que até é do Conselho de São Paulo. E nessa eleição agora, então, eu tentei novamente, estou como deputada federal suplente pelo estado de São Paulo, na busca de leis, né? Porque a gente sabe que muita coisa que nós queremos dentro do Conselho, elas são barradas nas leis, né? Então a gente tem que ir atrás dessas leis. E é por isso que eu acabei saindo da minha zona de conforto, do consultório, da docência, e buscando essa área da política. Bacana, Adriana. Bom, eu estou aqui também com a Juliana Franco. Eu já sigo ela há bastante tempo no Instagram, nas redes sociais. Então eu chamo ela de Ju, como todos chamam. Tá? Cirurgiã dentista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Hospital Auxiliar de Suzano e do Instituto Central. Professora dos cursos de residências UNI e multiprofissional da Hospital das Clínicas FEMUSP. Faculdade de Medicina. Habilitação em odontologia hospitalar. Especialista em odontologia para pacientes especiais. Doutora em patologia oral e maxilofacial e paciente especial pela FOUSP. Eu queria que você falasse mais alguma coisa para completar. Tá, joia. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite, CFO. É sempre um prazer trazer um pouco da odontologia para pacientes com necessidades especiais, da odontologia hospitalar, para os colegas que muitas vezes desconhecem a especialidade e a área de atuação, né, e muitas vezes não procuram a formação adequada. Então, o que a gente preza aí por muitos anos, né, desde a minha entrada aí na hospitalar, assim como a especialidade, é trazer um pouco mais o dia a dia para o colega, mostrando a real importância desse atendimento tão necessário, né, hoje em dia, principalmente para os pacientes com deficiência, que traz uma vulnerabilidade aí, casando essa deficiência da assistência que a gente tem hoje na rede básica, na atenção secundária, na atenção terciária, e que reflete quando o paciente está internado dentro do hospital. Então a gente preza aí, né, e prova todo dia a importância do dentista, cuidando da saúde em geral, né, não só da saúde oral, mas na saúde geral do paciente, em que inclui aí um bom tratamento odontológico, um bom diagnóstico, e aí é que a gente faz presente, né, a gente está aí lutando, né, assim como a Adriana, como a Sandra, lutando pela odontologia, pelo melhor exercício da profissão, por uma odontologia ética, que seja respeitada pela sociedade, pelos políticos, né, e pelos outros membros que compõem a equipe de saúde, né, e a gente está aqui para falar um pouquinho dessa especialidade, né, da questão da humanização e dos pacientes com deficiência. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, a terceira convidada é minha grande amiga, fora do sistema inclusive, a Sandra Silvestre, ela é presidente do CRO de Santa Catarina. Eu tenho acompanhado bastante o trabalho dela. Enquanto eu estive presidente do CRO Tocantins, nós trocamos muitas figurinhas. Então, além dessa parte de pacientes com necessidades especiais, nós vamos tocar também um pouco no assunto do CRO, né? Então, eu queria que você apresentasse o seu currículo, falasse um pouquinho de você também. Fique à vontade. Primeiro, queria agradecer o convite. É um prazer estar com o meu amigo Marra aqui. O que ele falou realmente, nós trocamos muitas figurinhas quando assumimos a gestão. Um prazer estar com a Juliana Franco, com a Adriana. E como odontopediatra é uma área que abrange, então adorei o assunto, PNE e odontologia hospitalar. Vou falar um pouquinho da minha formação. Eu me formei pela Universidade Federal de Santa Catarina. Não vou falar o ano, porque aí traduz a minha idade, mas eu fiz especialização em odontopediatria na Universidade do Rio Grande do Sul. Sou especialista também em ortodontia, no Rio Grande do Sul também eu fiz. Fiz mestrado em odontopediatria pela São Leopoldo Mandic com o coordenador, o professor Imparato. E hoje eu estou como doutorando também, finalizando, graças a Deus, o meu doutorado, também na São Leopoldo Mandic. E estou como presidente do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina desde 2019. Fui eleita agora nessa eleição e fui a primeira mulher eleita em 55 anos de criação do Conselho Regional. Então, acho que dentro disso e dentro do que o Marra falou, que a representatividade das mulheres até então não tinha se feito presente, sabendo que hoje, em Brasil, nós temos 71% de mulheres e no estado de Santa Catarina, hoje, nós temos 60% de mulheres na odontologia. Então, obrigada pela gravata rosa, adorei, viu? Sinto-se homenageada. Mas é isso, obrigada pelo convite
e vai ser um bate-papo muito interessante, eu acho, para toda, até porque a odontologia hospitalar, ela se fez agora na pandemia extremamente importante, se mostrou, né, quão importante é. Temos uma comissão de odontologia hospitalar em Santa Catarina, que é a presidente, a doutora Caterina Espezinho, onde faz parte também a doutora Liliane Grando, você deve saber quem é, professor da Universidade Federal, e é uma comissão bastante ativa, e acho que os conselhos têm que se unir nessas comissões para que a gente faça mais encontros, tanto da parte de odontologia hospitalar quanto de PNE. Bacana, Sandra. Bom, eu vou falar aqui uma pequena introdução para a gente começar e logo a gente volta na parte também do CRO. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 10% da população mundial é portadora de algum tipo de deficiência, sendo que a maioria desses indivíduos está em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. E apenas 2% dessas pessoas recebem atendimento adequado voltado para suas necessidades. Os pacientes com necessidades especiais são aquelas pessoas que têm alguma doença ou situação clínica que necessitem de um atendimento odontológico diferenciado, cercado dos cuidados necessários a cada situação específica, seja em âmbito ambulatorial, domiciliar ou hospitalar. Uma pequena introdução para os colegas que estão assistindo, para as pessoas que não são da área da odontologia, que vão assistir o nosso podcast no YouTube, canal do CFO. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa parte do PNE, qual o cenário atual do atendimento dos pacientes com necessidades especiais no Brasil. Bom, nós baseamos muito aqui os dados do censo, né? Então, baseado no último censo, nós temos declarado que tem 23,8% da população tem alguma deficiência declarada. O que acontece quando nós falamos do atendimento a pacientes com necessidades especiais? Nós não atendemos só a pessoa com deficiência, nós atendemos a pessoa com deficiência e os pacientes com comprometimento sistêmico, de leve a grave, né? Então, esse número talvez aumente um pouco mais. Em relação ao tratamento odontológico que é dado a essa população no geral, é uma dificuldade muito grande dele conseguir, tanto na rede pública quanto no privado, a gente não tem assim, um número de profissionais capacitados para isso, né? Então, por isso que nós, tanto a Juliana quanto eu, trabalhamos muito incentivando as especializações em pacientes com necessidades especiais e a habilitação na odontologia hospitalar, porque você tem uma população que necessita desse atendimento e você não tem um profissional habilitado de forma a estar proporcionando essa odontologia. Então, assim, como foi citado que na pandemia nós tivemos aí uma necessidade muito grande de profissional, talvez a pandemia mostrou para uma população um pouco maior parte da importância desse profissional, mas que ele já está ali, essa necessidade ali, né? Então, eu acho que é um trabalho de formiga mesmo, dentro dos próprios conselhos, né? De orientação, não só à população, mas quanto às faculdades que estão formando os graduandos, né? De mostrar para esse graduando novas possibilidades ou possibilidades que estão aí e um mercado de trabalho grande que tem para esse graduando também, né? Então, acho que é parte do que a gente trabalha todo dia. Eu acho que essa questão que a Adriana coloca é muito importante, né? A gente tem um censo de 2010, que foi publicado em 2012, censo de 10 anos atrás, que já mostra que nós temos 25% dos adultos com deficiência e quase 70% de idosos com deficiência. E isso só relacionado às deficiências de forma completa, né? Não tem como separar as deficiências. Mas a gente tem que lembrar que, tomando em conta, né, levando em conta a expectativa de vida, quanto mais a gente vive, mais doente a gente fica, né? Mais doenças a gente adquire. E eu preciso e essa demanda, né, ela vai esse grupo de pacientes vai gerar uma demanda especializada, de dentistas especializados para esse atendimento, né? Então, o que a gente preza aí é por conta dessa mudança de cenário que a gente tem na nossa população, a gente tem uma criação de uma demanda que vai necessitar de cuidados especializados. Então, isso cabe tanto para odontologia para pacientes com necessidades especiais, no atendimento de pacientes com deficiência, isso visando aí o consultório, né, visando a atenção básica em saúde, né, quando a gente pensa no serviço público, e quando esse paciente tem uma agudização importante da doença de base, o atendimento dentro do hospital. Então, é um segmento desse atendimento. Então, eu começo a atender esse paciente fora do hospital, que tem que ter uma demanda especializada, né, e depois esse segmento quando o paciente está hospitalizado. O que a gente observa é que esse paciente é maltratado. Maltratado em que sentido? Ou subtratado?
que não é dado atendimento adequado para ele, em relação às demandas odontológicas e uma perspectiva em relação ao cuidado bucal desse paciente. Então, uma vez que ele é maltratado, né, ou subtratado, melhor dizendo, tratado de forma inadequada, numa atenção básica, num serviço público, até no consultório privado, porque não tem a formação ideal desse colega, né, a doença dele persiste, não só a doença bucal, mas a doença sistêmica, né? E quando ele evolui para um quadro mais grave dentro do hospital, o cenário é diferente. Eu tenho um paciente portador de uma demanda odontológica específica, que eu tenho um cenário muito pior da parte de manejo desse paciente, né? Então, o que cabe aí é a especialidade em si, né? De você formar mais colegas que estejam, né, sabendo como abordar esse paciente antes de chegar no ambiente hospitalar e depois colegas que tenham boa formação para trabalhar num cenário com pior prognóstico, né? Então, esse aqui é o cenário que a gente coloca dos pacientes com deficiência, né? Sandra, na sua parte da odontopediatria, você quer colaborar também com a gente? Claro. Bom, dentro da odontopediatria nós temos, né, todos os pacientes com necessidades especiais, e é importante também destacar, como a Ju estava falando e a Adriana também, que às vezes se fala em pacientes com necessidades especiais e a gente acha, a grande maioria acredita que são os pacientes que têm as síndromes e que a gente tem o diagnóstico específico. Mas eu acho que é importante até vocês destacarem que os pacientes com necessidades especiais têm todos os outros problemas sistêmicos, né, que não estão elencados claramente, não só para a população, mas para os próprios colegas dentistas, o que é o paciente com necessidade especial. E como vocês falaram, né, acho que a graduação tem que abranger essa área. Na época que eu me formei, não se falava em PNE e não se falava também em odontologia hospitalar, né? Então, além da pós-graduação, eu acho que a gente tem que colocar um pouco disso dentro da faculdade para despertar o interesse. E acredito que muitas pessoas têm esse interesse, mas e por não ter esta formação, não sabem que caminho seguir, né? Mas, Marra, só completar aqui a Sandra e a Adriana, eu acho que a gente tem uma parcela de culpa nesse subatendimento, né? Porque a odontologia tem uma visão muito clássica. É uma cadeira odontológica montada num consultório, né? E parte do princípio, o paciente, para ter o atendimento, tem que sentar na cadeira. Então, a odontologia acredita nisso, a sociedade acredita nisso, os profissionais da saúde acreditam nisso. Então, se eu pego um paciente acamado, se eu pego um paciente numa cadeira de rodas, se eu pego um paciente que não tem mobilidade, mas tem uma deficiência aí, um déficit de mobilidade, é um paciente que muitas vezes ele vai ficar, né, olha, não consigo te tratar, então você não vai ter o atendimento odontológico. Então, a especialidade, né, de OPNE, a odontologia hospitalar, ela cria caminhos para proporcionar acessibilidade a qualquer paciente em qualquer momento que ele esteja, né? Então, isso também é uma construção diária nossa, da gente sempre se pautar em trazer acessibilidade para o atendimento, né, odontológico de qualquer paciente. Então, eu acho que isso é interessante também, a quebra de barreiras, a quebra desse paradigma. E a Covid trouxe muito disso, né? Que a gente sempre esteve nos hospitais, né? Mas nunca, né, relacionado a um grande fato. E aí a pandemia veio para mostrar realmente que a importância do dentista trabalhando em cima dos pacientes especiais, com deficiência, e dos pacientes complexos sistemicamente. E acredito... E acredito que nós, enquanto conselhos, a gente tem que trabalhar em cima dessas políticas públicas para trazer isso, né? Que há a formação desses cirurgiões dentistas dentro de PNE e dentro da odontologia hospitalar, mas não há previsão orçamentária dentro desses hospitais para esse tipo de atendimento. E aí é que a gente tem que trabalhar e fazer essa luta junto à parte governamental para que a gente consiga essa valorização. Isso entra no principal foco até das gestões, e acredito da nossa gestão em Santa Catarina, é trazer exatamente a valorização desses profissionais, que se fez tão importante durante a pandemia, e mostrar o quanto isso sempre foi importante, enquanto esses profissionais sempre existiram e olha como eles agora foram necessários. Então, isso tem que estar elencado também, e eu acho que é importante, tu deve, Ju, ter os dados de como importante, como isso reduz o tempo de permanência do paciente quando ele recebe os cuidados odontológicos a nível hospitalar. E é uma das lutas que a gente trava desde 2019,
para a obrigatoriedade do cirurgião dentista dentro das UTIs, nas unidades hospitalares dos hospitais no estado de Santa Catarina. A gente continua, eu acho que essa é a maior batalha, eu espero que esse ano a gente consiga algum movimento nesse sentido, porque a época onde foi levantado o PL pelo Conselho Federal, que nós estivemos Marra juntos, inclusive no Senado, para que que ocorresse a aprovação, e na época foi vetado pelo presidente, porque não foi apresentado a eles o quanto isso reduziria de permanência do paciente hospitalar, não geraria um ônus ao hospital, mas justamente o contrário, reduziria o tempo de permanência desse paciente. Então, acho que vocês até devem ter esses dados, sim, e seria importante até para que todos ouçam e tenham conhecimento que isso realmente reduz o tempo de permanência, que eu acho que é o mais importante que a gente tem que destacar para o político. Essa questão que você coloca, Sandra, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque a gente precisa de orçamento. Eu preciso contratar um dentista capacitado, treinado, habilitado para esse atendimento. Exato. Mas a questão que eles não veem, ou que as pessoas não sabem, é que isso repercute na redução de custo, no tempo de permanência, na diminuição dos agravos da internação. Exato. Que se eu tenho um dentista, o paciente não vai ficar lá 10 dias, ele vai reduzir o tempo de internação, então vai girar mais leito, né? E tem a questão própria da dignidade humana. O paciente está doente, ele tem direitos fundamentais, que é a manutenção da saúde dele, né? Então a saúde plena, não só a parte física, médica, a parte odontológica, de uma equipe interdisciplinar. Então hoje, uma questão que a gente coloca também para o Conselho Federal de Odontologia é a atualização do Código de Ética. Por quê? Porque tem a questão relacionada a outras especialidades que foram criadas, a questão da nossa relação com uma equipe interdisciplinar. Hoje nós somos em 13 profissionais da saúde. É um podcast, então é interessante trazer isso. Hoje no Brasil a gente tem uma lei que dá aí, né, dá vigência de 13 profissionais da saúde, a odontologia junto. Então, como que a gente se relaciona com essa equipe? Então, isso é muito presente na odontologia para pacientes com necessidades especiais, na pediatria, na hospitalar e nas outras áreas da especialidade, né? Então, isso também traz esse conjunto da gente atuando não só como dentista, mas atuando frente e conjuntamente uma equipe interdisciplinar. Mas um ponto... Ai, desculpa, Marra, deixa eu interromper. Um ponto que eu penso assim, o problema é que quem faz lei, ele não entende de odontologia. Então, por isso a importância do dentista nesse cenário. Por quê? Olha, veja bem no serviço público, né? Então, tem a Unidade Básica de Saúde, o CEL, o Centro de Especialidade Odontológica, onde ali entende a população que teria que estar o especialista. Mas por que ele não está no CEL? Porque nós não temos o número de especialistas suficiente para o número de vagas nos CELs. Então, o número de vagas que você tem no CEL, ele é maior do que o número de especialistas. Então, em pacientes com necessidades especiais, não pode exigir que seja um especialista, porque nós temos um número muito maior de CELs no Brasil do que especialistas. Então, é um lugar de especialidades. Então, eu vejo como a população está sendo enganada, porque se ela está num centro de especialidade, ela entende que ela está sendo acolhida por um especialista. E em muitas cidades isso não acontece, né? Outro ponto grave da odontopediatria é você não ter a odontopediatria no CEL, né? Então, a criança, na unidade básica, ela não tem o atendimento, ok, ela deveria ir para onde? Para onde? Não sei. Nós não temos odontopediatra. Teria que não ser tem. dentro do CEL. O odontopediatra, na verdade, deveria ser a especialidade presente em toda a rede básica. E não está, né? Não está. E aonde a gente trabalha com a prevenção? Então, assim, se você for ver quem escreve a lei, essa lei é apoiada, talvez, está faltando ali o dentista fazendo aquele caminho. A hospitalar é a mesma coisa. Então, assim, na época que não foi sancionada por quê? Porque a gente não tinha alguém lá para nos defender e mostrar os dados estatísticos do porquê. E o que o gestor vê? Ele vê número. Então, não, se eu tenho tantos hospitais no país e eu vou liberar odontologia hospitalar, logo eu tenho que contratar esse número no mínimo de profissionais. O meu custo vai aumentar. E aí não tinha ninguém para nos defender, né? Então, enquanto nós não saímos do mocho para discutir política, a gente não vai entender os nossos benefícios. Então, só que, infelizmente, quando um ou outro sai para a política, às vezes vem as críticas, né? Olha, agora está querendo, né, ir para um outro lado, daí não vê a necessidade da valorização de quem está sentado ali no mocho. Ele depende daquela lei que está lá. Não vai muito atrás. A gente agora na pandemia,
O cirurgião dentista que não estava ligado a um hospital, ele estava lá no final da lista para tomar vacina. Se ele era um autônomo, ele não entrou na lista antes para tomar vacina. E ele estava ali na ponta atendendo. E isso é uma questão política. Né? Então é muito, muito grave tudo isso. Bom, deixando bem claro que não é um programa de entrevistas. Então, pergunta e responde. Então, quem quiser interromper, quiser colaborar, fica à vontade. Eu falo isso também quando eu estava na presidência do CRO do Tocantins. Nós fomos algumas vezes para o Senado, para a Câmara. E na outra eleição, de 503 deputados federais, nós tínhamos 8 dentistas. E depois, na eleição seguinte, de 2018, nenhum foi eleito e os 8 também não se reelegeram. Ou seja, quem vai defender a gente lá? Né? O que tem o pessoal do agro, os médicos, advogados, eles não vão entender, não vão nos defender nunca, né? Bom, aí eu queria ver a respeito de dados. É importante a gente dizer realmente isso, porque para os dentistas a gente sabe da nossa importância, mas para o pessoal mais leigo, que não é da área, para os gestores, para os políticos, né? A Sandra já tocou no assunto, eu queria colaborar. Se você tem alguma informação para passar para a gente sobre esse quantitativo, né, de economicidade que tem para a gestão, para o hospital, enfim, que realmente o político que está lá, o gestor do hospital, ele está focado só no valor, no número, da matemática. Ele não sabe, mas a partir do momento que você provar para ele a nossa importância dentro dos hospitais, aí começa a mudar, vai plantando a sementinha e vai mudando. Isso é uma coisa importante, porque quando a gente fala de dados, a gente fala de indicadores, né? E às vezes o dentista não está muito habilitado com a gestão, né? Então não consegue levantar indicadores importantes para aquele atendimento, né? Se você pega, voltando só na questão dos dados, hoje a gente tem no Conselho Federal de Odontologia 890 dentistas especialistas em OPNE. Eu tenho habilitados mais ou menos em torno de 2.400 também profissionais habilitados em odontologia hospitalar. Isso não supre a necessidade da minha demanda da minha população hoje em dia, né? E uma questão importante, que é um número que choca muito mais, é a questão quando eu pego pacientes com deficiência e os dentistas habilitados. Hoje, com esse número, eu tenho aí, com o censo de 2012, não é o censo atual, o censo de 2010, publicado em 2012, eu tenho um profissional para cada 66 mil pacientes com deficiência. É um dentista para atender 66 mil pacientes com deficiência. Quando eu pego hospitalar, a situação é um pouco mais complicada. Porque eu tenho que ter, no hospital todos nós somos dentistas e atuamos como dentistas, porque a gente segue o nosso código de ética, né? Então é sempre atuação na área pertinente da odontologia. Mas o meu conhecimento, a minha experiência é totalmente diferente, porque eu vou atender um paciente acamado, um paciente muito grave, gravíssimo, como a gente tem no paciente na UTI. E a questão que a gente fala de você ter algo pertinente à formação é para você ter um atendimento seguro, né? Então eu continuo sendo dentista, mas o meu procedimento vai ser seguro em um outro tipo de paciente que é totalmente diferente daquilo que a gente tem na graduação. Então quando a Sandra coloca de indicadores, a questão é quantos pacientes eu consigo atender, quantas intercorrências eu tive, o que que eu levei à redução desse grupo que eu atendo. E muitas vezes o colega até chega para mim e fala assim: Ju, eu quero fazer o que você faz da vida, né? Eu falo assim: quero montar um serviço de hospitalar, o que você pode me ajudar? Eu falo: primeira coisa, você tem formação para isso? Você é habilitado? Você já procurou uma formação específica? Quero trabalhar com pacientes especiais. Ok. Você procurou uma especialidade? Quero ser odontopediatra. Você procurou a especialidade? Por quê? Existe todo um conhecimento, uma expertise pertencente ao quê? À especialidade. Então, o atendimento só vai ser bom, só vai ser resolutivo, só vai ser eficaz, só vai trazer, né, a qualidade de vida para o paciente e trazer bons indicadores quando eu tenho um especialista. Então, tipo assim, a especialidade ela é importante. Por exemplo, a gente tem um programa de residência, o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tem um programa de residência. Nós temos a formação de um dentista seguindo o mesmo modelo médico, que ele saiba desde a parte odontológica, porque ele é dentista, mas tem uma formação específica correndo com o quê? Com a equipe interdisciplinar. A gente está trazendo também esse tema, né, e esse termo novo, é a nossa relação. Então, para a gente evoluir como profissão, como conselho de classe, eu tenho que começar a interagir com as outras áreas. Também é um indicador importante. Sim. O quanto você sabe trabalhar em equipe, o quanto você sabe resolver conflitos em equipe. Então, esses indicadores são pertinentes aqui. A gestão, que muitas vezes o dentista não está acostumado com política, e quando a gente começa a se mostrar, fala: tá vendo? Tá querendo aparecer. Não, tô querendo lutar. Eu tenho emprego. Todo mundo aqui tem emprego. Eu quero lutar pelo seu emprego. Eu quero lutar por mais emprego. Porque para mim, o
que importa é uma odontologia de responsabilidade e qualidade, mas eu prezo pelo meu paciente, eu prezo pela população. Entendeu? E isso só, né, ele se traduz em bons indicadores na parte da gestão. Sabe, Marra, eu fiz um MBA em administração hospitalar. Quando eu fiz esse MBA, eu comecei a ver um lado da gestão que eu não enxergava com anos de odontologia. Então, se olhar como o gestor olha os dados, então mesmo esses dados que a Ju está falando da apresentação, depende da forma que você apresenta esses dados para o gestor do seu hospital, a interpretação dele vai ser uma, o olhar dele é um. Então, ter esse meio de como apresentar dados gera valor para o dentista que está lá atendendo, para o hospital, e como ele vai chegar para o superior dele e ter essa ajuda, porque cada hospital recebe uma ajuda ali. Então, ou ele tem uma mantenedora, ou é um serviço público, alguém, ele precisa apresentar valor. Né? E isso eu só fui aprender realmente nessa parte da administração. Então, é um crescimento grande, é uma construção, eu acho que é uma construção. Mas o grande problema é você colocar isso não só para a população, mas a conscientização do cirurgião dentista desse processo. Porque o nosso próprio colega, às vezes, não defende algumas coisas que são colocadas pelos conselhos. Então, ele acha que isso é politicagem, né? Olha só, essa gestão é porque está lá. E não é assim, não é assim. Então, faz parte de um processo. Mas teria que ter uma equipe que entenda do processo em cada parte daquela, porque não é uma única fala, como a própria deficiência. Nós estamos falando de deficiência. A deficiência é uma evolução, né? Então a pessoa está num processo de evolução da deficiência, só que o ambiente deixa ela mais ou menos deficiente. Porque falta o quê? Inclusão, falta acessibilidade, né? Falta recurso. Então, falta tudo. Então, assim, as políticas públicas, elas fazem parte do processo de acessibilidade. Então, se você não tem uma política pública acessível para uma pessoa com deficiência, você não está falando de inclusão, né? Então, não é só você ter acessibilidade arquitetônica. Ok, aqui é acessível, eu tenho rampa e tenho barra. Você não está falando de acessibilidade. Você não tem comunicação, você não tem atitude, você não tem programa de governo para isso. Então, isso não é acessível. Então, não adianta ter só uma odontologia para pacientes com necessidades especiais se isso não linka com a necessidade daquela pessoa com deficiência. Sim. Então, é um processo. A gente precisa pensar um pouquinho além, né? A própria hospitalar. Então, chega lá, o paciente chega, ele tem a necessidade, só que não tem nada de acessibilidade para ele. Então, não adianta criar a melhor tecnologia, a melhor ferramenta, se você não linka com a necessidade daquela pessoa. Se o profissional que está ali, ele não recebeu o treinamento para mediar aquilo. Então, ele pode ter feito o curso dele na melhor universidade do mundo, mas se ele não for preparado para fazer esse link da necessidade com aquilo que eu tenho, também não dá certo. Bom, voltando naquele gancho, né, que eu falei no início, que eu sou cirurgião dentista, estou secretário do CRO Tocantins, mas eu sou o pai da Linda. A Linda é minha filha, ela vai completar 4 anos agora em abril. Ela nasceu com a trissomia do cromossomo 21, para quem não sabe, é também conhecido como síndrome de Down. Ela passou por algumas cirurgias e hoje, graças a Deus, ela está super saudável, né? A minha esposa, a Daniela, ela é administradora, é advogada, mas hoje ela é só mãe. Ela fica por conta da inclusão. Ela faz a parte da terapia ocupacional, a fisioterapia, fonoaudióloga, então ela toma conta dessa parte, né? Agora, semana que vem, nós vamos iniciar introduzi-la na escola, então a gente vai ter um pouquinho de tempo, né, pra gente, e graças a Deus ela está super saudável. A Sandra acompanhou todo o processo da gravidez, do nascimento, da descoberta, então eu prefiro mudar o foco do assunto para não me emocionar, porque eu sou um pai babão e bobão. O nome dela já diz, ela é linda, né? E assim, quando nasce uma criança, nasce um pai e uma mãe de um paciente com necessidades especiais também. Porque ninguém está preparado para isso, a gente sabe da dificuldade, mas a gente também sabe do amor que a gente vê nesses momentos. Bom, eu esqueci de dizer 2 coisas, né? Eu fiz pedagogia para pacientes especiais, antes de fazer odontologia, eu contei isso para o Mar. E eu coordeno um curso de pós-graduação em odontopediatria. E uma das coisas que mais as alunas hoje solicitam é aula de PNE. E eu, como odontopediatra,
não abranjo essa área. E isso é importante destacar, que o odontopediatra tem que ter a sua formação. Eu tenho várias amigas que fizeram mestrado e doutorado, que têm hoje formação em PNE. Mas como tu falou, a quantidade é muito pequena. Mas voltando à Linda, ela é linda mesmo, né? E acho que o Marra pode falar um pouquinho mais disso, da importância, né? Eu acho que ele hoje, dentro da família, a gente consegue, quando a gente tem dentro da nossa família, a gente consegue quantificar o quão importante são essas necessidades de políticas públicas nesse sentido, né? Então, como a gente viveu mais próximo, a gente consegue identificar também essas necessidades. Eu acho que a gente precisa, enquanto conselho, continuar trabalhando nessa área cada vez mais, tanto a odontologia hospitalar quanto a PNE. Nós precisamos ainda fazer mais trabalho, sabe, Ju? Quando eu falei da nossa comissão, eu acho que os regionais podem proporcionar esses encontros, né? O federal, eu acho que tudo focado no federal, o federal reunir essas comissões para que haja essa troca de trabalho e pessoas como a Adriana, né, que hoje está na suplência de deputada federal, é isso, Adriana? O professor Imparato fez muita campanha para você nos grupos e muitas colegas, assim, é importante o cirurgião dentista saber que não é dar um pulo a mais na sua profissão e se aproveitar disso. É saber que a pessoa que estudou a vida inteira, no teu caso de PNE, ela está ali, ela sabe das dificuldades e se ela estiver lá na frente, ela vai facilitar para todos os especialistas que virão após ela. Então, a gente tem um preconceito, essa é a verdade, tem-se muito preconceito de quem está na gestão, gestando os próprios regionais. Imagina, e por que os médicos podem, por que a odontologia não pode, né? Ter tantos representantes? Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando nisso e trabalhar com muito mais mulheres também na odontologia, na política também, Adriana. Você sabe, Marra, deixa eu só você falou assim, a síndrome chegou à sua casa, né? Então a síndrome chegou na sua casa. Só que assim, as deficiências, elas chegam na casa das pessoas quando menos elas esperam, né? E a gente não está preparado para elas. Então, mesmo eu sou especialista em PNE e a deficiência chegou na minha vida, né? Então eu tenho uma doença rara e tenho algumas deficiências que não vou citar nesse momento, não é o foco. Mas, em decorrência disso, eu me aproximei de diversos dentistas que tiveram a deficiência chegando na sua pessoa, né? E tendo que parar de trabalhar. E isso é um suporte que a gente não pensa, né? Então, os conselhos, eles não têm um acolhimento para o cirurgião dentista que se torna a pessoa com deficiência. Em vários contextos. Então, é uma coisa que a gente pode um dia também estar discutindo sobre isso. Com certeza. Pinta somar. Deixa eu só... Claro. Mas eu acho assim que essa discussão é tão rara. É rara, é bonita, eu acho que é importante. E é uma discussão rara que é pouco falada. Pouco falada. A questão de você... É legal você estar na rede social bem, com saúde, cheia de amigos, curtindo a vida, mas pouco se fala, tipo, a pessoa doente, a pessoa com deficiência, a pessoa que apresenta alguma necessidade especial. Ok. Eu sempre falo que o cuidado em saúde tem um preço. Tem um preço. Cuidado médico, cuidado odontológico. Mas a vida, ela tem um valor inestimável. Então, quando a gente fala de políticas públicas, eu estou precificando a minha assistência. Ótimo. Mas eu tenho que olhar que um lado vai ser uma vida, né? Que é um valor que não tenho como contabilizar isso. E quando você fala de políticas públicas, é isso. Eu tenho que ter orçamento para atender essa população. E quando você falou da Linda, né, e de pacientes especiais, que é uma área que me brilha os olhos, por mais que eu trabalhe dentro do hospital atendendo esse grupo de pacientes, uma condição grave e gravíssima, que chega muitas vezes. Eu me pergunto, por que está acontecendo isso agora? Por que eu encontro uma saúde bucal nessa condição? Por que o paciente chega nessa condição de saúde bucal? E eu vejo que é uma falta, às vezes, do colega que ele atendeu, ele fez o possível, mas ele não tem especialidade, ele não entende essa demanda específica, né? E quando a gente pega no hospital, você para e pergunta, né, o que eu preciso fazer agora? Né? Porque eu tenho que trazer uma quantidade mínima para trazer dignidade humana para essa pessoa, né? Então, eu acho que isso repercute muito o que a gente está fazendo aqui, de tentar levar para os colegas, para a sociedade, para outros profissionais da saúde que vão ouvir esse podcast,
a importância do dentista, né, em todo o contexto, desde a parte da gestão, desde a parte que faz as políticas e que ajudam a criar as políticas, desde quem está atendendo os pacientes, né? Então, eu acho isso extremamente importante. Bacana. Assim, você falando a parte de quantitativo, né? Nós moramos num país que tem quase 400 mil profissionais de odontologia. E você falou um número aí de menos de 1.000 especialistas em OPNE, né? Então, aproveitando esse gancho, eu queria ver um pouco lá em Santa Catarina como é que está a parte de quantidade de faculdades. Pode falar um pouquinho do CRO de Santa Catarina também para a gente? Hoje nós temos dentistas CDs ativos, aproximadamente 15.500 cirurgiões dentistas ativos, sendo que 60% são mulheres, 40% homens. Temos 19 faculdades. E voltando aí ao assunto de odontologia hospitalar e PNE, no governo passado, recente, a intenção foi boa, quando a gente estava falando sobre o gestor criar, e foi criado. A gente tem um excelente relacionamento com a Secretaria Estadual e a Municipal, e foi criado em algumas regiões o atendimento para os pacientes especiais. Mas e o que nós chegamos? Assim, a intenção foi muito boa, mas elas entraram em contato perguntando, né, as coordenadoras de saúde bucal, tanto estadual quanto do município, Sandra, mas e agora? Nós não temos profissionais capacitados para isso? E aí a gente pode dizer que o odontopediatra pode atender? Não. Aí o que o conselho pode nos ajudar nisso? Difícil o conselho se posicionar nesse sentido, porque o cirurgião dentista, à medida que ele está formado, supostamente ele sai da faculdade preparado para atender todas as especialidades. Mas e a gente tem as especialidades dentro das faculdades hoje? Não, a gente não tem, né? Então, algumas poucas talvez estejam abrangendo, e cada vez maior o número do crescimento de faculdades, do qual é importante destacar que os regionais e o federal têm ingerência sobre a abertura de faculdades, é um ponto muito importante, mas eu suponho que deva ser assunto para um outro podcast. Mas isso é importante destacar, porque, a princípio, os gestores nos regionais falam, vocês têm que impedir as aberturas das faculdades, vocês têm que impedir para que a gente tenha mais professores qualificados, para que façam o ensino desses graduandos, né? E, infelizmente, os regionais e o federal têm ingerência sobre isso. Mas, voltando a Santa Catarina, a gente tem trabalhado nesse sentido. Foi assim, um dos principais objetivos da nossa gestão foi esse. Espero que esse ano a gente realmente consiga trabalhar, que o governo passado tentou, foi super bem intencionado, mas a gente precisa formar. E tu fez aqui uma quantificação, sabendo aí, tu colocou os dados da Organização Mundial de Saúde, o nosso país é o país que mais forma cirurgiões dentistas, né, que nós temos uma relação, uma proporção de sociedade, que agora eu não me recordo dos dados específicos, tens aí, e a gente não tem um atendimento adequado para essa população, né? E agora a Adriana destacou que nós não temos odontopediatra no céu. Então, assim, como assim? Se nós temos que bater na tecla da prevenção, se nós temos que fazer lá no pré-natal, que eu tenho que atender, não é depois que o bebê nasce, é antes, seja ele um bebê que não se classifica dentro do paciente de necessidades especiais, ou seja, qualquer bebê, é lá na prevenção, é a mãe que precisa receber isso. Então, a gente tem que continuar. O ano passado se trabalhou bastante, né, na parte da odontologia no pré-natal, mas eu acho que a gente tem que continuar. Eu acho que é por aí que vem a prevenção, ela vem antes, bem antes, né? Odontologia no pré-natal dá outro podcast. Odontologia no pré-natal dá outro podcast. Então, assim, assunto para vários dias. Mas lá está com mais ou menos quantos inscritos, quantas faculdades? 15.500 inscritos e 19 faculdades. Muita coisa. Muita faculdade. E os planos para 2023 da sua gestão? O que você compartilha com a gente? Nossas propostas, assim, nós intensificamos em parceria com o federal e com o apoio do federal o trabalho fiscalizatório. Desde que nós assumimos, o nosso principal objetivo não era fazer uma fiscalização punitiva, era fazer orientativo, porque a gente sabe que os colegas saem da faculdade sem saber nada sobre ética, o
que seria uma infração ética, né? As redes sociais estão cada vez maiores e a gente está vendo as infrações éticas nas redes sociais. Então, a gente tem trabalhado bastante em relação à fiscalização. Tivemos doações de tablets aí e agora nós vamos aderir ao plano da fiscalização para a doação dos veículos também, que o federal fez com a maioria dos regionais. Então, nós estamos trabalhando nisso e para acolher, assim, fazer a fiscalização de forma que a gente valorize o profissional tanto da rede pública e privada. E nos concursos atuais, para as redes públicas, a gente tem atuado de forma a fazer com que os concursos, que as prefeituras cumpram o salário mínimo da lei, porque eles estavam todos abaixo. E, por incrível que pareça, a gente tem ganhado a maioria dos processos. Então, assim, sei que a Paraíba também, o regional da Paraíba também está bastante avançado nesses processos de valorização. Eu acho que é um ponto muito importante. Importante destacar que os que já estão concursados, o regional não tem esse poder dos que já passaram no concurso, mas os que estão fazendo os concursos, a gente está fazendo a retificação, conseguindo a retificação dos editais para que cumpram a carga horária mínima e os salários. Então, essa é uma coisa assim que a gente tem trabalhado bastante na rede pública e também trazer o profissional mais para dentro do conselho. A gente tem realizado ciclos científicos. Na época da pandemia, fizemos muitos cursos online para que o profissional possa se atualizar diariamente, porque não para, o dentista não para de estudar, né? Então, a gente tem que o regional tem que se colocar nessa posição de favorecer também isso e de devolver aquele cirurgião dentista que está ali inscrito esses ensinos gratuitos de forma que eles possam, né? E a gente está aberto, as comissões estão sempre, a gente está sempre criando uma comissão nova e sempre solicitando. O estudante dentista quer conhecer, quer saber como é o trabalho, quer ajudar, e a gente sempre precisa, dentro dos regionais, colegas que queiram, né, honorificamente trabalhar. É importante destacar que nosso cargo, né, Marra, é honorífico, porque muitas vezes nos perguntam se o nosso cargo tem salário. Não, não tem salário. Verdade. Bom, eu vi que a senhora falou a respeito da quantidade, né? Que a demanda de profissionais não supre, né? Mas os profissionais que estão trabalhando estão preparados para atender esse tipo de paciente? Então, o que acontece? Nós temos hoje, eu vou te falar do estado de São Paulo. No estado de São Paulo, eu acho que só tem 2 especializações em pacientes com necessidades especiais, né? Que é no interior, em Campinas, e na USP, aqui em São Paulo. Eu acho que são os 2 que mantêm essa especialização. O grande problema é que, assim, quando você fala se esses pacientes são bem formados, eu acho que avaliar a formação do profissional é muito difícil, porque eu acho que nenhum curso de pós-graduação do nosso país, ele é avaliado, né? Então, eu acho que em todas as formações, a gente deve ter aí alguns problemas, mas com relação também, isso vai muito do próprio aluno. Sim. Também, né? Então aí eu acho que é um caso para uns 10 podcasts, né? Esse daí, da avaliação desse profissional. Agora, o grande problema é que assim, nós temos muitos desses 890 especialistas no país que não atendem mais. Sim. Ou desses 890, que dentro da especialidade de PNE, ele foi para o lado de atender o paciente sistêmico. O outro foi para o lado de atender o paciente sindrômico, o outro só atende o paciente no espectro do autismo, o outro só faz a hospitalar. Então, diminui mais ainda, né? Então, se você for ver... E agora, quantos desses 890 estão vinculados a um serviço público? Também eu não tenho esses dados para te passar. Acredito que não todos. Eu sou uma que não estou. Então, diminui muito. Então, eu acho que a conta não vai fechar. O que eu penso é que a gente teria que trabalhar muito nos processos dos nossos graduandos, né? Ter um olhar aí para as universidades. A universidade, eu estou numa universidade particular em São Paulo que tem a disciplina de atenção à pessoa com deficiência e grupos especiais, o que difere do nome da nossa especialidade. Eu acho que até mesmo para ter uma ideia aí da amplitude maior que é a especialidade, né? E focar nisso, trabalhar na formação desse aluno e intensificar esses cursos, né? Eu acho que é uma coisa que faz parte aí do próprio conselho, eu acho que faz parte, embora o conselho é mais ético, fiscalização e não tanto o ensino, o foco do ensino, mas eu acho que trabalhar esse graduando é um olhar que a gente tem que olhar.
né, para o futuro. Bom, gente, no podcast de hoje nós falamos sobre atendimento a pacientes com necessidades especiais, falamos sobre os profissionais especialistas na área, o cenário atual. E em nome do Conselho Federal de Odontologia, eu agradeço a participação da Adriana, da Juliana e da Sandra. Eu vou passar a palavra para cada um, as considerações finais. Fique à vontade. Olha, primeiramente agradeço o convite novamente de poder estar falando um pouquinho sobre a OPNE, né, pacientes especiais e odontologia hospitalar. Espero que todo mundo goste desse conteúdo, né? A gente está sempre disponível nas redes sociais para os colegas tirarem dúvidas, né? O que a gente deixa como recado é se capacitem, né? A odontologia para pacientes especiais e a odontologia hospitalar é algo muito dinâmico. Então, a questão de correr atrás de uma boa formação, de bons cursos, né? E sempre se atualizar, traz um atendimento muito mais seguro. E obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui com grandes colegas, grandes amigas, para poder falar um pouquinho dessas áreas. Agradeço. Nós que agradecemos. Adriana? Agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E eu penso assim, trate o outro como você queria ser tratado, né? A partir desse conceito de respeito, acho que tudo vai. E estudar sempre, né? Então é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Adorei estar do lado de vocês aqui. Sandra, fique à vontade. Eu agradeço também essa oportunidade de estar mais próximo de duas baita profissionais de destaque, experts no assunto. Dizer que o Regional de Santa Catarina está sempre à disposição para lidar sobre esses assuntos e agradecer o convite do Federal, do Marra, que está aqui conosco, um grande amigo, e dizer que a gente continua lutando com o coração aberto e os títulos que a gente iniciou, a nossa de humanização e interdisciplinariedade, eu acho que isso é que tem que ficar na mente de todo mundo, né? A humanização e se colocar no lugar do outro, como a Adriana falou agora, que é a empatia que tanto se fala e que às vezes as pessoas pouco aplicam. Então, o nosso trabalho tem sido sempre dessa forma, assim, estamos sempre de portas abertas para todos. Eu que agradeço em nome do CFO mais uma vez. Bom, gente, termina aqui mais um CFO Esclarece, Odontologia em Podcast. Se você gostou, compartilhe com os amigos nas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube do CFO e marque no sininho dos inscritos.